É o seguinte, é um instrumento onde eu tenho aqui uma acumulação, certo? Nosso amigo lá, fim de semana lá no carnaval, ele não vai viajar, não deixa de ficar em casa com isso, dormindo. Fazendo um retiro espiritual, é isso? E ele vai lavar o carro do pai. Vai não? Acho que se a chuva não lavar, né? Vou lavar, você tem que chegar. Aí quando ele for lavar o carro do pai, tem cachorro? Não? Mas na rua tem, né? Na rua tem. Aí quando ele for lavar o carro do pai dele, lá na rua, né? Não vai lavar dentro de casa, né? Para não sujar a casa. Aí está lavando lá na rua e essa besta disse que não pode lavar carro, ela botou uns cachorros na rua. Aí o que o cachorro fez? Foi lá e mordeu a mangueira. Quando ele morde a mangueira, o que acontece? Bate no cachorro. Depende do cachorro, você não bate não. Depende do cachorro, você corre. Não com uma arma. Não sei. Não sei. Mas eu mato. Depende. Se for um Doberman, provavelmente você vai correr tanto que você não vai nem ver a arma que você tem. Agora se for um poodlezinho, vocês são amiguinhos e tal, né? O que acontece? Quando faz um furo na mangueira, sobe um jato de água. Tranquilo? E esse jato de água, ele é tão mais alto quanto maior a... Então esse é o instrumento. Pesou é um bicho idiota. Certo? Fez um furo aqui, certo? E colocou um tubo. Bom, eu tenho fluido sob pressão aqui dentro, não é isso? A tendência do fluido é fazer o quê? Sair para cá? Aí ele sobe até aqui. Chega uma hora que ele estabiliza, tranquilo? A hora que ele estabiliza, o que acontece? Eu consigo medir essa altura aqui, H. Que pressão que age aqui? Então, para nós, a atmosférica ela é zero. A pressão que age nesse ponto não é a pressão reinante no fluido, que é uma pressão real. Pela lei de Stern, ele diz que pontos de mesmo nível, do mesmo fluido, quando estão em repouso, né? Qual é o valor dela? É igual. Se tiver diferença de pressão, o fluido começa a andar. Então, a pressão desse ponto aqui, que eu vou chamar de Px, por ser o mesmo fluido e estar no mesmo nível aqui, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto X. E como é que eu calculo a pressão? Não é o peso específico do fluido que está colocado aí, vezes a distância H. Tranquilo? Esse instrumento tem três problemas. Primeiro problema. Se eu tenho uma pressão e, por favor, né? Nunca digam para mim que isso é comum do cara dizer, ele vai no McDonald's tomar Coca-Cola, né? Normalmente você vai lá e pede ela sem gelo. Se você pedir com gelo, você está comprando gelo e um pouquinho de Coca-Cola. Aí, Jonathan. Aquele foi no Starbucks que pediu limonada, só que o copo veio até a boca assim de gelo. Ele foi? Ele? Esse pagou gelo? Foi caro. Pagou gelo? Foi caro. É o gelo mais caro que você comprou agora. Então, quando você vai lá no McDonald's lá e pede a sua Coca-Cola sem gelo, não é isso? O que você faz? Você põe um canudinho, não é isso? E aí você põe o canudinho na boca e a gente escuta um negócio absurdo. Como é que eu faço o fluido para vir daqui na minha boca? Eu criei um vácuo na minha boca. Legal, você morreu. Tranquilo? Então existe uma diferença muito grande quando você cria um vácuo, que é a ausência de ar, e quando você cria um fenômeno chamado depressão.
Não é aquela depressão porque brigou com o namorado, brigou com a mulher, brigou com o cachorro, tal. Depressão significa que eu estou na escala efetiva e estou com uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Tranquilo? Esse instrumento aí, por sinal, não dá para medir depressão. Porque o que acontece? Se o fluido tiver com uma pressão menor do que a atmosférica, em vez de sair o fluido, o que vai acontecer? Vai para dentro. Segundo, ele não consegue medir altas pressões. Por quê? Porque se eu medir alta pressão, eu tenho um fluido de peso específico muito baixo, vai me dar um valor de altura o quê? Muito grande. Tá? Então não se utiliza. Terceiro, só serve para medir pressão em líquido. Se eu tiver um gás ali, meu amigo, não vou medir pressão nunca, né? Porque o gás vai subir. Tranquilo? Qual é a aplicação disso então? Não serve para porcaria nenhuma. A aplicação disso é muito grande. Vocês ouviram falar do acidente com o avião da Air France, não é isso? Tá? Como é que funciona a coisa? Funciona o seguinte: você sabe que quanto mais alto o ar é mais rarefeito, certo? Se ele é mais rarefeito, a densidade dele é menor. Ou seja, para mim vencer a resistência do ar, quanto mais alto o avião voa, eu preciso acelerar menos o avião para que ele permaneça numa velocidade constante. Tranquilo? Aí o que aconteceu com aquele avião? Aquele avião é o seguinte: ele tem todo avião, tá? Não é só aquele. Tem uns que tem menos, outros que tem mais. Quando você entra no avião, quando você entra no avião, do lado tem aqui a porta do avião, né, na parte dianteira, né? Aqui do lado tem um negocinho assim em L, não tem? Na frente, se você olhar o avião de frente, ele tem um aqui, um aqui, um aqui. O que é essa porcaria aqui? É isso aqui. Tá? Ah, mas para que serve isso? Nós vamos ver quando a gente estudar a hidrodinâmica. Eu calculo a velocidade do avião em função do ar que está batendo ali, em função da pressão que o ar está exercendo ali. Esse daí que é o tal do pitot? Esse é o pitot. Naquele avião da Air France, o que aconteceu? Deu uma pane elétrica e congelou o pitot. Tá? Tem um sistema, né, no avião, que é o sistema de anticongelamento. Ele aquece? Ele aquece para não congelar, porque lá em cima a temperatura é negativa e bem negativa. O que aconteceu? Não funcionou o sistema de congelamento. E o avião estava no piloto automático. Né? O que aconteceu? O pitot marcou uma velocidade X. E quanto mais alto você sobe, você está mais rarefeito, você ganha velocidade porque você está penetrando no ar mais facilmente. Aí deu um negócio que a gente chama de estresse, né? Que acho que o russo deve falar para vocês que é estresse de estrutura. A estrutura começa a vibrar tanto que ela entra no estado de estresse e ela quebra por ela sozinha. Tá? Mas aí o russo fala para vocês. Eu já trouxe para vocês eu vou até trazer hoje. Ele já falou da treliça, não sei se? Já trouxe a treliça lá? Tá, aquilo lá é um negócio que dá um estresse violento, porque aquela ponte ela é bem apoiada só, né? Como a ponte Quente lá em Santos, que atravessava aquela ponte lá, que hoje está fechada, também para manutenção. Por quê? Aquilo começa a oscilar e quebra por fadiga. Tranquilo? Aí o que aconteceu? A estrutura do avião começou a vibrar. Para o piloto estava marcando a velocidade normal que o avião estava. Por quê? Porque o anticongelante não estava funcionando, tapou isso aqui. Na hora que tapou isso aqui, não entrou ar aqui dentro, tá? Aí ele meteu a mão no acelerador para ganhar velocidade. O que aconteceu com o avião? Caiu. Essa porcaria custa $300. Caiu um avião que vale $300. Tranquilo? Professor, mas você tem que ter uma adaptação para usar no ar? Você colocou só líquido, né? Não. Lá no ar funciona diferente. Funciona assim. É eletrônico. Né? Ele tem uma membrana
que é um sensor de pressão. Essa membrana, o que acontece? Como é que funciona? Você tem um sistema lá que te dá, você tem uma corrente, tranquilo? Se você variar a resistência, você aumenta ou diminui a amperagem, tranquilo? Então o que acontece? Você altera a voltagem para manter a amperagem com a mesma resistência. E o que é essa membrana? Esse sensorzinho lá, um negócio vagabundo. É que nem uma bexiga, né? Se eu vou apertando aqui, eu mexo aqui na resistividade. É uma resistência que tem aqui, que é aquela bobina que vocês usam lá na eletrônica. Diminuiu o número de resistência aqui, que aumenta a voltagem, certo? Aí você autocorrige para manter sempre a mesma voltagem. É isso que funciona. Tá, mas dentro do pitot, o ar fica parado. Agora, quando ele entra aqui, ele está em movimento. Aí o estudo é um pouquinho diferente. A gente vai ver isso aí quando estudar hidrodinâmica. Tranquilo? Bom, então esse instrumento aí é bom, mas não é muito não. Tá? Aí ele teve um cara que melhorou um pouquinho esse treco aqui. Aí ele criou um manômetro um pouquinho diferente, que ele chamou de manômetro de tubo em U. E por que é um manômetro de tubo em U? Porque ele tem um tubo. Manômetro de tubo em U. O que o cara fez? Pegou o piezômetro lá, e aí em vez de ele colocar um tubo aqui em L, ele pôs um tubo aqui assim, ó. Um tubo aqui assim. Qual é a diferença? Bom, a diferença é o seguinte. Se eu tenho uma pressão positiva, o fluido vem aqui, desce, vem aqui, sobe. E aqui, o que eu faço? Olha o que eu faço. Esse ponto aqui, ó, A, ele tem uma pressão, não é? Todos os pontos que estão no mesmo nível têm a mesma pressão. Então, um ponto aqui, B, está no mesmo nível de A, obrigatoriamente tem a mesma pressão. Um ponto C, que está aqui, ó, no mesmo nível, tem a mesma pressão? Então, o que acontece? Eu pego, para mim calcular a pressão aqui, eu só pego essa altura aqui, H. Pego o peso específico do fluido, multiplico por H. Se a pressão aqui for menor do que a atmosférica, o que vai acontecer? Em vez de ficar ali, ele fica aqui, ó. Aqui some. Aí, como é que eu calculo a pressão? Veja bem, esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, X. E esse ponto aqui, ó, Y. X e Y não estão no mesmo nível e estão no mesmo ponto? Nada. Não é o mesmo fluido? Então a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y. Tranquilo? Então olha como é que eu calculo. E sempre vocês vão ter que montar isso, não tem jeito. Ó, eu sei que esses pontos são iguais. Por quê? Porque é o mesmo fluido e está no mesmo ponto. Então eu posso dizer que o Vx é igual a Py. Tranquilo? Perfeito? Porém, veja bem, qual é a pressão que está nesse ponto? Não é essa, vamos chamar isso aqui de H. E vamos chamar isso aqui de Z. Nesse ponto, a única coisa que está exercendo pressão não é essa coluna de fluido. Então a pressão no ponto X vai ser calculada como? Peso específico do fluido vezes a altura H. Então eu tenho que Px vai ser igual ao peso específico do fluido A vezes a altura H. E o Py? Eu vou para o lado de cá. Esse ponto aqui, que pressão que tem? PA. Então vamos chegar no PY. PY vai ser igual a PA. Bom,
Aí eu tenho uma coluna, o PB, a pressão no ponto B, em relação ao ponto A é a mesma. Porque é o mesmo fluido, está no mesmo nível. A hora que eu desço aqui, eu estou tirando pressão ou estou dando pressão? Estou tirando. Então a pressão nesse ponto aqui é maior, ó. A pressão nesse ponto é maior do que essa? Porque está deslocando, certo? Então eu somo. Quanto maior ela é? Gama A vezes Z. Isso não é o Px? Tranquilo? Então eu posso igualar as duas? Então eu tenho que gama A vezes H é igual PA mais gama A vezes Z. Olhando o desenho, isso aqui é maior do que isso? Qual é maior? Isso aqui ou isso aqui? Peso específico é o mesmo, não é mesmo? Qual altura que é maior no desenho? Z ou H? Então essa pressão aqui é maior, não é? Esse número que vai dar aqui é maior que esse número que vai dar aqui, concorda? Isso aqui não vem para cá? Se esse número é maior do que esse, indo para lá, a pressão aqui fica o quê? Negativa. Então eu consigo medir uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Entenderam? Entendeu? Entendeu? Japonês, entendeu? Não vai matar o cachorro? Ainda vou. É revoltado. Tranquilo? Bom, aí tem um último instrumento que a gente vai usar. E esse instrumento não tem jeito. É chamado manômetro diferencial. Bom, legal. O que é esse manômetro diferencial? Bom, ele tem uma característica, que está no próprio nome, né? Está dito que ele é diferencial. Se ele é diferencial, ele serve para marcar somente uma coisa: diferença de pressão. Tá? Eu não consigo determinar a pressão em qualquer lugar. Então, como é que ele funciona? É bem simples. Eu tenho aqui um tubo, eu tenho um fluido aqui sujeito a uma ação PA, e esse fluido tem um peso específico γ A. Nesse outro lado aqui, eu tenho um outro fluido sujeito a uma pressão PB e tenho um fluido γB. Bom, eu quero saber a diferença de pressão entre os dois. Tranquilo? O que eu faço? Ligo os dois manômetros. Pego um tubo, está aqui um tubo, e ligo esses dois bichos aqui. Liguei. Bom, a hora que eu ligo, o que acontece? O fluido sai para cá e o fluido sai para cá, tranquilo? Porém, os fluidos não podem ser miscíveis, ou até podem. Se o fluido for miscível, ou seja, se eles se misturarem entre si, eu tenho que pegar aqui e colocar um fluido diferente. E esse fluido aqui, eu sempre chamo ele de fluido manométrico. Bom, problema. Esse fluido pode ser qualquer um? Teoricamente, sim. Na prática, não. Vamos lá. Eu tenho lá no ar, água. Legal? Aí eu resolvo colocar aquele fluido amarelo
Quem é mais leve, a água ou o óleo? O óleo. Ele fica, se eu misturar água com óleo, o óleo fica sempre em cima. Tranquilo? A tendência, então, o que é? A água passar por baixo, levar o óleo para cima? Então, eu não posso colocar. Legal, eu tenho que colocar ali, então, um fluido o quê? Pesado. Qual é o mais pesado? Mercúrio. Então, normalmente, aquele fluido manométrico que a gente usa é o mercúrio. Tranquilo? Bom, aí eu tenho que fazer o seguinte. Tem que pegar alturas. Esse ponto aqui tem uma altura X. Esse ponto aqui tem uma altura Y. Esse ponto aqui tem uma altura Z. E esse ponto aqui tem uma altura Tá. Bom, e aí? Primeira coisa, algumas coisas que podem levar a entender. Se eu olhar do jeito que está colocado ali, do jeito que está desenhado ali, qual dos dois fluidos tem a pressão maior? Esse é o erro. Por quê? Dependendo do peso específico de cada fluido, aquilo lá muda totalmente. Se o fluido A tiver um peso específico, ou seja, o gama A for muito alto, muito maior que o gama B, uma pequena colunazinha assim me dá uma pressão grande, não dá? Se o outro tem um fluido lá com peso específico, eu preciso de uma coluna enorme para equilibrar o sistema. Então não tem jeito de saber qual dos dois que tem a maior pressão. Só tem um jeito, calcular. Bom, como é que faz isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Aí você monta um negócio chamado equação manométrica. Bom, o que é? Eu vou montar, ou seja, eu vou modelar a equação desse manômetro aí. Bom, como é que eu faço isso? Bom, dá uma olhada no manômetro de Tubingen. Ele chegou num ponto ali, onde em dois pontos diferentes do sistema, eu tenho a mesma pressão. Perfeito? Legal, olhando ali, aonde eu posso colocar o meu Px e o meu Py? Só que eu não vou chamar de Y, porque eu preciso mover Y. Ó, aqui, nesse nível aqui eu tenho que fluido? Manométrico. Tranquilo? Se é um fluido manométrico, eu tenho esse ponto aqui, C. E eu tenho esse ponto aqui, D. O que acontece? A pressão em C obrigatoriamente tem que ser igual em D, senão está deslocando. Tranquilo? Sempre o grande segredo nos exercícios é você descobrir aonde você vai poder igualar a pressão. Nós vamos ver que tem outro ponto que dá para igualar também. Então eu posso dizer, pelo desenho que eu tenho, que a pressão no ponto C ela é igual à pressão no ponto D. Olha a imagem. Bom, então eu vou chegar na pressão no ponto C. Então vamos calcular PC. PC. Olha só. Para mim calcular PC, eu vou partir de algum lugar. Eu posso partir daqui e posso partir daqui. Perfeito? Vou partir daqui. Que pressão está nesse ponto aqui? PB. Então eu venho aqui, Marco. Eu tenho uma pressão PB. Aí eu começo a andar. Cheguei aqui, ó. É o mesmo fluido, está no mesmo ponto? Sim. Que pressão que age aqui? PB. E aqui? PB. Porque eu
começo a descer. Chego aqui. Quando eu chego aqui, isso aqui tem um específico tamanho. Quando eu chego aqui, em relação a essa pressão aqui, não tem essa coluna de fluido aqui exercendo pressão? Sim. Então a pressão aqui vai ser maior ou menor do que daqui? Maior. E essa pressão é aquela que está escrita ali? E essa pressão vai ser quanto maior em relação a essa? Alfa V ou vezes W. Gama V vezes W. Isso. Vai ser, se a pressão aumenta, eu ponho sinal positivo. E meço a pressão da coluna de fluido, que é gama B vezes W. Bom, cheguei no ponto C. Eu estou aqui, não estou? Essa pressão aqui é aquela que está escrita ali. Agora eu vou descer mais um pouco, não vou? Se eu descer mais um pouco, aumenta ou diminui a pressão? Eu sou. Quanto que aumenta? Não é essa coluna? Até aqui eu já calculei, né? Então eu vou ter que aumentar isso aqui. Gama F vezes Z. Z. Então, gama F vezes Z. Bom, cheguei no PC. Tranquilo? Agora eu vou para o PD. PD. Bom, para mim chegar no PD, eu tenho que vir aqui, ó. Qual é a pressão nesse ponto aqui? Eu vou lá e marco. Aí eu ando, chego aqui. É o mesmo fluido? Está no mesmo nível? Obrigatoriamente tem a mesma? Então a pressão aqui é que já está escrito lá. Tranquilo? Aí eu vou descer. Chego aqui. Aumentou a coluna? Quando aumenta eu sumo. Quanto que aumentou? Alfa A vezes X. Gama A vezes X. Legal. Aí eu venho aqui e desço. Cheguei aqui. A pressão aqui é PD, não é isso? Só que essa pressão PD, em relação a esse ponto, que é aquilo que está escrito lá, ela é maior ou é menor? Quanto maior? Mais gama F vezes Y. E as duas são iguais? Tranquilo? Então eu posso igualar as duas? Então eu tenho aqui, ó, PB mais gama B vezes W mais gama F vezes Z é igual PA mais gama A vezes X mais gama F vezes Y. Eu tenho todos os gamas? Tenho. Tenho todas as alturas? Tenho. Então está resolvido o meu problema. Eu posso calcular o PA menos o PB. Porém, tem uma observação que vocês deviam ter visto essa observação. Mas não, tudo bem, não tem problema. Olha só, eu disse lá pela equação, lá pelo tio Stern, que pontos em mesmo nível para o mesmo fluido têm a mesma pressão. Então veja bem, esse ponto aqui, ó, se eu puxar o relevante a ele, ou seja, nesse outro ponto aqui, esse ponto tem a mesma pressão que esse. Então tudo isso aqui eu posso eliminar a parte de baixo. Quanto vai dar essa altura aqui, ó? Y menos? Então, se eu colocar isso aqui, não vai me dar o gama F que multiplica Y menos E? Gama F, Y menos E? Quando eu isolo PA e PB?
Então eu posso eliminar quanto é aquele negócio. Tranquilo? Fácil. Não me olha com cara desesperado. Entendeu? Tranquilo? Então vamos para os exercícios das aplicações. Vamos começar com um facinho, depois a gente vai colocando. Provavelmente na sexta-feira da semana que vem, publicaram alguma coisa que vai ter aula aqui no sexta ou não? Vai só até quarta. Segunda, terça, quarta, quarta e sexta. Mas fiquem atentos, porque parece que vai adiantar um pouco a obra lá em cima aqui. Vocês não estavam aqui ontem, como é que está o inverno? Eles estão raspando o granilite, né? E tem que raspar o granilite. Meu, vocês não conseguem nada. Mas pode ser que não tenha aula com vocês. Não falei nada, vocês viram. Mas com vocês como alunos exemplares, a gente vai no shopping, vai dar uma aula lá no shopping. O japonês na frente eu vou ver. É nóis. Tranquilo? Se por acaso tiver aula, a gente vai fazer mais um desse. Na outra segunda, a gente vai mexer com um negócio chamado comporta, onde a gente vai mexer com centro de gravidade, carregamento, é um negócio bem complicado. Então vamos lá, vamos achar um exercício facinho para vocês saírem todos contentes daqui e achar que vocês sabem tudo. Eu chamo bem facinho aqui, mas... Eu vou pegar com a pedra pra ver. Vou ter que ficar bem pesado, até pra desfazer o bagulho. Recebe. Tá todo mundo doido. Tá dando bug da matriz, recebe. Várias contas iguais. Legal. Oi. Mas no caso, quando são